Bendito seja Deus, nosso Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, canal Rascunho DVD, para nesta oportunidade comentarmos a lição de número 4, lição da classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos estudando uma matéria de eclesiologia, um curso de eclesiologia avançado, posso dizer assim, porque tem muito tema para ser estudado, Não vamos ficar só no raso da revista. A revista é um tema, uma temática, mas tem muitos assuntos dentro desse tema, um entrelaçado no outro, Na lição de número 4 será ministrada no próximo dia 28 de janeiro de 2024. Nós estaremos estudando um assunto interessante, E esse assunto ele é pertinente para os dias atuais, porque, como tenho dito e nós temos visto também, não existe uma instituição que está sendo mais perseguida do que a igreja. Sempre. Uns que dão vacilo, ou seja, eles dão motivo, e outros eles perseguem mesmo. Os governos e grupos totalmente antagônicos querem calar a igreja, mas fica aquela máxima que conhecemos sempre: a igreja não morre, não se desvia e não fica pobre. Então a igreja continua, apesar de ser uma instituição perseguida, e muitos perseguem, mas a igreja continua viva, a igreja continua trabalhando, a igreja continua ganhando alma, a igreja ela faz o seu papel. Um dia desse foi ontem, eu estava vendo uma matéria de um suposto teólogo dizendo que a igreja pentecostal atrapalha o globalismo. Meu irmão, a igreja pentecostal, de nicho pentecostal, o que ela faz nessa terra é ganhar alma para Jesus, é pregar o evangelho, é anunciar o reino de Deus, é anunciar a palavra de Deus. E com certeza, se está contra a palavra de Deus, a igreja vai condenar, certo? Não tem jeito. Não é que a igreja vai condenar, é a palavra de Deus que já condena. A igreja não condena nada. A igreja não é autoridade para condenar nada, mas a igreja é pautada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Não contém, ela é a palavra de Deus revelada para nós outros, Quem crê e for batizado será salvo no evangelho, Quem crê no evangelho. Então hoje nós estaremos comentando sobre o tema da lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Em Marcos capítulo de número 1, verso 15, faz parte da leitura bíblica em classe, o texto áureo diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A lição ela é dividida, aqui a verdade prática nos diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Mas qual é a diferença entre igreja, reino de Deus e reino dos céus? Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa? Igreja e reino de Deus é a mesma coisa? Isso precisa levar em conta. Nós vamos trazer essas questões aqui, responder essas perguntas. Estas e outras questões estaremos respondendo aqui agora no canal Rascunho da EBD. Portanto, não perca, não saia daí. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Comente, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, tá certo? E assim sucessivamente. Se você compartilhar, se você comentar, se você curtir, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e leva a mais pessoas, tá certo? E tem muita gente precisando aprender a palavra de Deus, E aqui não tem dogmatismo, é aprender a palavra de Deus como ela é, tá certo? Escola Bíblica Dominical, Nós estamos, é a maior escola do mundo. Vamos para a Bíblia, para a revista.
A lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o reino de Deus, a natureza do reino de Deus. O segundo tópico é a igreja e as dimensões do reino de Deus. O terceiro tópico é a igreja no contexto do reino de Deus. Então eu fiz aqui algumas interrogações sobre igreja de Deus e reino igreja, reino de Deus e reino dos céus. Nós vamos estar trabalhando aí. Mas o que é o reino de Deus? Tá certo? Vamos para a nossa lição. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é o domínio soberano de Deus. É o domínio soberano e universal do eterno Deus. Daniel capítulo 2, verso 37 a 44. Ele também é o domínio do coração dos homens, que voluntariamente se submete à fé, recebendo como o Senhor e consumador é a consumação do reino ocorrerá na vinda de Jesus, em que a data só Deus conhece, não é? Porque uma vez Jesus foi inquirido, foi perguntado, e alguém disse isso. Mas nós vamos trabalhar o que é o reino de Deus, ainda continuamos, Para trabalhar essa questão ainda, eu quero deixar aqui Mateus capítulo 25, verso 31 a 46 e Apocalipse capítulo 11, verso de número 15. É outra pergunta que surge, pergunta o que é reino de Deus e o que é igreja. O que é igreja? A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas após profissão de fé, e nesse sentido a palavra igreja é empregada em maior número de vezes aí nos livros do Novo Testamento. Então, por exemplo, em Mateus 18, 17, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, tais congregações substituíam por livre vontade dessas pessoas, elas constituídas assim por livre vontade das pessoas, até porque quando a igreja começou, ela começou nas casas mesmo, das pessoas, que livremente cedia suas casas. Nós vamos encontrar isso, dentro da palavra de Deus, Mas quando vamos ver qual era a finalidade dessas pessoas, essas congregações de livre vontade dessas pessoas, com a finalidade de prestar um culto a Deus e observar as ordenanças de Jesus, meditar no ensinamento da Bíblia para edificação mútua e para prorrogação do Evangelho. Hoje as denominações, tem igreja e denominação, inclusive tem até um livro da minha autoria aqui, Igreja e Denominação, Por que Tanta Diferença? Eles criam a anomalia do nada, cada um faz uma coisa, cada um faz outra e eles criam o problema, colocam o problema dentro da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus é a forma que Deus trabalha e não que o homem trabalha. Isso tem que levar em consideração, porque a multiforme graça de Deus é para trazer união, para trazer coesão, para trazer responsabilidade, trazer temor, para trazer a pessoa para a palavra entra no ser humano, e não criar ruptura, criar cisma, criar o meu espaço, só o meu, ninguém entra, e assim sucessivamente. Isso não é igreja, isso é tudo menos a igreja, e também não tem nada a ver com a multiforme graça de Deus, ou seja, as formas que Deus trabalha, as muitas formas que Deus trabalha. Então, a igreja e o reino de Deus são fatores antagônicos, A igreja, o reino de Deus, conforme já vimos, é o domínio de Deus, soberano e universal na vida de todos os seres humanos, certo? E de todas as esferas, todo o contexto. Antes de dar continuidade, queria dar uma parada aqui para entendermos um pouco o que é reino, Vamos entender um pouco sobre essa demanda, o que é reino, Voltaremos sim para a lição aqui, como nós estávamos trabalhando, tá? Dentro do contexto hebraico existem 5 termos para reino, Meluká, que é a palavra que ocorre cerca de 18 vezes, na Bíblia, em especial no Antigo Testamento. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, Salmos, Isaías. Depois tem Meluca, Maleco,
Melucá e Maleco. Maleco é uma palavra aramaica, era usada 53 vezes, né, em Daniel, e a maior parte dela aparece aqui no livro de Daniel, tá certo? Outro ponto importante, tem Malekut. Malekut é uma palavra hebraica que é usada também por 110 vezes em Gênesis, em Êxodo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas. Tudo isso vai usar essas frases quando se fala isso. E nós temos a palavra basileia, palavra grega, que é usada por 160 vezes em Mateus, né? De Mateus até Apocalipse, Mateus 3 até Apocalipse, vai usar a palavra basileia, quer dizer reino, domínio, não é? E assim sucessivamente. Então, nesse sentido geral, o vocábulo no Antigo Testamento, para especificar aí, além de país ou países, sujeito ao monarca, né? Conforme está em Deuteronômio 3, 4, não é? Ou então a fim de designar o poder e o governo de algum rei, em 1 Samuel 18, versículo 8, e 1 Samuel 30, versículo de número 20, capítulo 20, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 31. Né? Dentro do sentido religioso, há uma variedade, tais como vamos ver aqui nos artigos bíblicos sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? E há quem faça essa divisão entre reino de Deus e reino dos céus. Vamos também nos esforçar para falar um pouquinho sobre isso, né? Quando vamos verificar sobre essa questão do reino, por que reino dos céus, que é usado uma vez de reino de Deus, por que é usado? Os judeus tinham por profundo respeito o nome divino, portanto, no Evangelho de Mateus, por exemplo, que Mateus escreveu, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, está escrito principalmente aos leitores judeus, foi escrito para os leitores judeus e empregava a expressão reino dos céus, né, como um eufemismo, por exemplo, para evitar as tensões e menções do nome de Deus. Então era uma precaução que eles, em vez de falar reino de Deus, eles falavam reino do céu. Esta é a principal base, não vejo diferença nisso, porque eles tinham essa forma de contrição com o nome divino, né? Que hoje eles chamam popularmente de o santo nome, ou Baruch Hashem, que eles chamam hoje, né? Ou seja, o santo nome. Então, quando vamos observar todo esse conceito, no conceito da nação inteira do reino de Deus, no conceito da nação hebreia, né? No conceito do reino do messiânico, e o reino de Deus pode cair um reino que indica a salvação eterna, ok? E assim sucessivamente. Então, o assunto é vasto, né? Quando vamos trabalhar dentro dessa proposta, o reino como virtudes de cristão, o reino de Deus, ele consiste na justiça, na paz, na alegria e no Espírito Santo, né? Então, se tiver isso, o reino de Deus está reinando. Se não tiver, o reino de Deus está fora. Na leitura bíblica em classe, voltando aqui para a lição, podemos observar que o Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 17, nós temos 4 versículos aqui, e está escrito no versículo 14: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, em que lançavam uma rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Vinde após mim, e eu vos farei, e eu farei que sejais pescadores de homem. Então Jesus fez uma convocação aqui. No tópico 1, na introdução aqui, o comentarista colocou: a Bíblia apresenta como o reino de Deus, Deus como um rei, não é? Logo ele tem um reino. Em Salmo 47, verso 6, Salmo 52, verso 7, que exerce um governo e domina sobre tudo. Então ele é o rei de tudo. Por isso é o reino de Deus, é aquilo que ele domina, é aquele que ele coordena, é aquilo que ele manda, que ele trabalha, que
que ele ordena. Na hora que quer chover, chove. Na hora que quer parar, para. Na hora que quer sol, sol. Na hora, o que Deus quer é isso e ponto, tá? E quem quiser que obedeça para ser bem sucedido, em tudo, né? Em tudo. O Salmo 22, versículo 28 está escrito assim: sobre o seu reino governa soberanamente. Nesta lição vamos apresentar a compreensão do reino de Deus a partir da natureza de uma relação com a igreja. Neste aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, né? Conforme eu já disse no início do nosso vídeo, né? Bem como a sua realidade presente e futura. Então a igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino, né? Dentro da natureza, o tópico de número 2 nos apresenta assim: a natureza do reino de Deus, né? O reino de Deus é universal, ou seja, o salmista disse, conforme já li aqui, que Deus é o rei de toda a terra. Então, desta forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, capítulo 4, verso 25. Então, as escrituras revelam que um importante aspecto da natureza do reino de Deus, né? A sua universalidade também Deus é um rei universal e como tal ele tem domínio absoluto sobre a criação, sobre o reino, sobre os governos humanos, bem como todas as hortes angelicais, né? Capítulo 4, verso 35 também. Isso de Daniel. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio, por mais perverso que seja o homem. Na mente humana você vai começar alguém a fazer lucubrações ou pensar como pode acontecer isso, se Deus é bom, se Deus é isso, se Deus é aquilo, mas a Bíblia mesmo dá a resposta para essas inscrições. Do que se queixa o homem vivente, né? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então quando vier a tormenta, né, não culpe a Deus, tá certo? Não culpe a Deus. Deus é justo, perfeito e ele não precisa de advogado. Nós somos advogado dele. É a realidade, porque Deus trabalha com realidades, né? Deus não trabalha com coisas fictícias. Deus trabalha com coisas reais. A igreja neotestamentária são autônomas, tem governo democrático, praticam a disciplina, se rege em todas as questões espirituais e doutrinas, exclusivamente da palavra de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo. Então, a igreja estabelecida por Jesus, de Atos capítulo 2, ela está estabelecida em Mateus também, capítulo 18, verso 15 a 17. Então, em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, nós vamos ver 4 marcas de uma igreja, certo? Primeiro, uma igreja que aprende. Então, a finalidade dos ensinos dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica e viva, que está querendo estar inserida dentro do reino de Deus. A segunda marca aqui que podemos notabilizar, a igreja que cuida. A generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus. Somos filhos de Deus, né? Deus é generoso. Capítulo 2 de Atos, versículo 44 ou 45. Depois nós temos uma igreja que adora. A adoração da igreja era tanto alegre como reverente. Então, a reverência faz parte de uma igreja viva, de uma igreja que está intrinsecamente ligada ao reino de Deus, né? E, por último, nós temos aí a igreja que evangeliza, que proclama, que utiliza as escrituras como ferramenta. Então, nós temos a igreja que aprende, nós temos a igreja que cuida, nós temos a igreja que adora e nós temos a igreja que evangeliza, certo? Que usa as ferramentas do evangelho, que são muitas, né? E eficiente, claro, muito eficiente. E a igreja tem que ser um exemplo disso usando as ferramentas corretas, conforme Atos 2, capítulo 2, verso 47, né? Então, qual é a diferença? Como podemos relacionar a igreja e o reino de Deus? A igreja é um organismo e uma organização. O reino de Deus é soberano, é de Deus no coração. Então, o reino de Deus, além é de Deus e é a soberania de Deus no coração do homem. Então, o reino de Deus é a soberania de Deus, é Deus mandando, é Deus coordenando, é Deus cuidando, é Deus fazendo. Se isso está acontecendo na sua igreja, se isso está acontecendo na sua direção,
é Deus trabalhando, então você está dentro do contexto do reino de Deus. O reino de Deus compreende a igreja das demais organizações cristãs, prestam serviço à igreja e às comunidades seculares. Então o reino compreende a igreja, ou seja, abrange tudo, e tantas organizações, como Deus é dono de tudo, o reino de Deus tem que ter esse domínio, né? E Deus é dominador de tudo isso, né? Ele cuida, Ele faz, Ele opera, Ele trabalha, Ele cura. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tá? A igreja e o reino de Deus, qual é a diferença exatamente? A igreja do Deus vivo é composta de todos aqueles que aceitam o Evangelho, consequentemente recebem o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso de número 13. Em 1 Coríntios 12, versículo 13. Isso vem ocorrendo desde o dia de Pentecostes e continuará até o arrebatamento. A igreja do Deus vivo é composta de todos esses que aceitam o Evangelho. Logo, a sua formação se deu no Espírito, foi derramada no dia de Pentecostes, portanto 50 dias depois da ressurreição do Senhor, né? Ela continuará sendo reunida aqui na terra até o arrebatamento. Então esta igreja, por acontecer ou ocorrerá mais, esse arrebatamento está por acontecer e ocorrerá mais ou menos 7 anos depois do início do reino milenário, ou do reino milenar, né? Quando vamos fazer essa tratativa, então o reino de Deus é uma contrapartida, né? Que é a esfera onde Deus domina nesta criação. Seu início se deu quando o Senhor Jesus, o rei desse reino, esteve com o homem sobre a terra. Então esse reino perdura. Ele disse: eu vim lançar fogo, o reino de Deus. Quando vamos falar do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Ele ensinou assim. Jesus ensinou a orar assim: quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então o reino está aqui, né? Porque foi Jesus que trouxe, né? Então esse reino perdura mesmo durante a ausência do rei, que foi rejeitado, e mas dada essa razão, mudou seu caráter, né? Nada mudou, e assumiu uma forma que mais oculta ainda. Contudo, ele ainda terá, desde a consumação notória da glória do milênio, os 1000 anos que Cristo reinará com paz, né, sobre a terra. Então, para então terminar aí o julgamento dos mortos junto ao grande trono branco, né? Temos, portanto, o reino de Deus compreende todos aqueles ou por convicção e fé e por mera profissão receberam o Senhor Jesus como seu Salvador e soberano Rei. Então, a igreja de Deus é o objeto do eterno propósito de Deus, né, com relação a Cristo. Então, quando vamos ir para a lição, o comentarista colocou: a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Então vamos observar que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu e nem deixou de exercer o domínio sobre ele, devido tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele não seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, as ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, verso de número 19. O reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. O reino de Deus, nação de Israel e a igreja. Olha que importante, que interessante, não é? Cristo é o cabeça desse reino. Ele é o rei desse reino, né? Apesar das diferenças que acabamos de ver entre reino e igreja, a igreja do futuro está no céu, na casa do Pai. Então o reino, porém, estende-se apenas a toda esta criação. Então podemos ver que o Cristo é o reino, é o rei desse reino. Então ele relaciona algo à igreja, né, e ao reino. Então algo que é importante, nós vamos ver: ambos o Senhor Jesus, segundo o propósito de Deus, tem o primeiro e supremo lugar, por ser eterno Filho de Deus. Ele é, portanto, o fundamento como edificador da igreja. Se por homem edificado,
ou é o cabeça, né? Por ser homem glorificado, ou melhor, edificado não, por ser um homem glorificado, ele é o cabeça da igreja. Então, eternamente ele será objeto de adoração dos redimidos e meio deles ocupará o mais elevado lugar de glória, né? Por meio deles. Então, contudo, por ser o Filho de Deus, ou Filho de Davi, ele é igualmente Messias e Rei de Israel. Na verdade, ele foi rejeitado, por fim, morto por seu povo terrestre, mas por sua humilhação como Filho do homem, ele adquiriu para si o direito de domínio sobre todos os homens, todas as coisas, e tudo está nas suas mãos, né? Como vamos ver em Salmos 2 até Salmo 2 e Salmo 8, né? O salmista cantava isso já. E por sua obra na cruz, Jesus conquistou tanto o direito e o domínio sobre o seu reino, na qualidade de rei, como também redimiu aqueles que pela fé o aceitaram como Salvador pessoal, passando então a pertencer à Igreja de Deus. Então, a relação entre a Igreja e o reino, não é? Nós temos aqui nas parábolas, nas suas parábolas, o reino dos céus, em Mateus 13, Jesus ele menciona pela primeira vez, mesmo que ainda de uma forma um pouco encoberta, o reino de Deus, não é? Para saber um pouco, quem quer saber um pouco se aprofundar bem em parábolas, deve ter essa obra aqui. Deixa eu ver aqui. Ela está guardada aqui. Uma obra da CPAD. Interessante, um material de primeira qualidade. Embora tem vários aqui que vai falar sobre as parábolas, mas essa é Glenn Snodgrass, parece o nome do rapaz, do escritor, né? É um material de altíssimo padrão, de altíssima qualidade sobre as parábolas. Eu recomendo. Tem tudo. É muito abrangente, interessante. Então, voltando para o assunto. Então, o reino, a igreja de Deus, ou o reino dos céus, também semelhante a negócio que procura boas parábolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e comprou. Então, o reino de Deus é um conceito já conhecido no Antigo Testamento e traduz o domínio de Deus sobre toda a criação por meio do seu Filho. Então, o homem, Jesus Cristo, glorificado, mas ainda era no futuro do Antigo Testamento, tornou-se realidade pela vinda do Senhor a este mundo, né? Mateus 12, verso 28, Lucas capítulo 17, verso de número 21. Voltando aqui para a lição, né? Quando vamos para o tópico 2, onde está o reino de Deus? O comentarista coloca o subtópico, o tópico 2 é assim: a igreja e as dimensões do reino. O reino de Deus como realidade presente, né? Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção sobre a dimensão do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou um ciúme e a ira dos fariseus, que acusaram de fazer isto no poder de Beelzebul. A resposta de Jesus foi reveladora, mas ele disse assim: eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, verso 28. Nessas palavras, Jesus, vendo um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor Jesus disse que o reino de Deus havia chegado no capítulo 3, verso 2 de Mateus. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas é concreto e real, né? Então, o reino de Deus, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está com a realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas está com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. É o que eu disse no início do vídeo, não é? E assim sucessivamente, no início da aula, né? Então, em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, curadas e libertas pelo poder de Deus, o reino de Deus está presente. Por isso que está escrito: venha a nós o teu reino. Glória a Deus. Então, o reino de Deus como uma realidade futura, não é? Nós temos aí, assim como o reino de Deus possui a dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse espaço escatológico, né, do reino de Deus. Escrevendo em Coríntios, Paulo ele destaca aqui os tipos de pessoas que ficarão fora deste reino, né?
do reino vindouro. Embora o reino de Deus, ele destaca isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje mesmo, sendo possível já experimentá-lo, conforme Hebreus capítulo 6, verso de número 5. Contudo, ele se manifesta na sua plenitude, né? na era vindoura. O milênio, o reino de 1000 anos, por exemplo, sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso de número 1 a 5. E, por fim, nós temos o terceiro tópico, que é a igreja no contexto do reino de Deus. Então, a distinção entre reino de Deus e igreja deve ser destacada, que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela é o reino de Deus em toda a sua expressão. Então, o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança, né? A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, assim também como debaixo do Antigo Pacto, em Israel também era uma comunidade do reino, né? Então, a igreja é uma comunidade do reino de Deus no Novo Pacto, Israel no Antigo e a igreja no Novo Pacto. Então, essa expressão, a igreja se expressa dentro do reino de Deus, né? Cumprindo a palavra, obedecendo a palavra, crendo na palavra e vivendo a palavra de Deus, né? Então, a igreja e a mensagem do reino, pregar o reino de Deus é importantíssimo para a igreja. Capítulo 19, verso 8 de Atos, falando aos presbíteros, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, capítulo 20, versículo número 25. Então, quando já prisioneiro em Roma, vamos ver Paulo pregando o reino de Deus, capítulo 28, verso 31. Também aos povos que os novos na fé, aliás, os novos na fé eram conscientizados na realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, né? Tiago 2, verso de número 5. É isto que está escrito dentro da nossa lição e com toda a base escriturística que temos aqui, tá certo? Então nós definimos e aprendemos o que é o reino de Deus, reino dos céus e igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.